Hora de falarmos nas notícias do esporte. O Corinthians está livre do rebaixamento ou ainda tem risco, Felipe Melo? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Bom dia. Bom dia, Silvânia. Bom dia para todo mundo. Olha, tá livre, né? Se tiver risco é aquele 0,0000001%. Ontem o Corinthians, em uma final, o Corinthians jogou uma final ontem contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro e foi uma final mesmo, saiu perdendo, foi atrás do resultado, conseguiu empatar, virar a partida, ainda fez o 4-2 no finalzinho do jogo. Uma exibição importante do Corinthians, não foi um grande jogo, mas teve um grande personagem que foi o Romero, né? O Romero, que é um jogador que muito questionado por alguns torcedores e tal, mas que ganhou sequência com o Mano Menezes e marcou 2 gols ontem. Os 2 gols de empate no primeiro tempo foram marcados pelo Romero, e aí tivemos o Moscardo com uma linda felicidade de fora da área fazendo o gol, o 3-2, e o Corinthians depois fez o 4º gol e conseguiu a vitória contra o Vasco da Gama. O Corinthians chega a 47 pontos do Campeonato Brasileiro. Lembra que a gente falava de que a nota de corte seria 45 e tal? Mas como tá tão embolado esse Campeonato Brasileiro, eu acho que 47 já escapa. Por quê? O Vasco da Gama chegaria a 48 pontos. Hoje o Vasco da Gama é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas o Bahia joga hoje. Se o Bahia vencer ou empatar a partida, o Bahia ultrapassa o Vasco. Se empatar, vai a 42 o Bahia. E se vencer, o Bahia vai a 44 e o Vasco fica com 42 na zona de rebaixamento. O Vasco pode chegar a 48 pontos. Então o Corinthians já tem 47 pontos. E o Vasco tem 2 partidas dificílimas. Vai enfrentar o Grêmio e o Bragantino. Então podemos dizer que o Corinthians, por pouco escapou da zona de rebaixamento. Foi um ano sofrido para o torcedor do Corinthians, mas que eu acho que agora, a partir de agora, já dá para pensar na próxima temporada. Pedro. Jogos de hoje. Olha, vamos lá. Hoje é aquele dia especial do futebol, porque são jogos ali que valem a parte de cima e a parte de baixo da tabela, mas principalmente a parte de cima da tabela. Às 7 horas da noite tem Santos e Fluminense. Esse é o jogo da parte de baixo da tabela. O Santos precisa de uma vitória contra o Fluminense em casa. Às 7h30, esse jogo é chave. Flamengo e Atlético Mineiro, às 7h30 da noite. O Flamengo pode pressionar o Palmeiras, que joga às 9h30 contra o time do América Mineiro, porque se o Flamengo vencer o Atlético Mineiro, ele já ultrapassa o Palmeiras. Até um certo empate entre as 2 equipes ultrapassa o Palmeiras, o Flamengo, os dois estão com o mesmo número de pontos. Um ali praticamente elimina o outro, vamos dizer assim. Flamengo e Atlético Mineiro ali, ou os dois podem morrer abraçados, né, se eles empatarem, ou quem vencer continua ali na disputa pelo título e quem perder praticamente dá adeus à disputa pelo título. Faltariam aí 2 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Grande jogo, Flamengo e Atlético no Maracanã. Também às 8 da noite, agora 8 da noite, Bahia e São Paulo. Um jogo que vale muito ali na parte de baixo da tabela para o Bahia. Cuiabá e Internacional às 8 da noite. Coritiba e Botafogo às 9h30. Outro jogo ali que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Coritiba rebaixado, mas o Botafogo ainda com grandes possibilidades. E Palmeiras e América Mineiro hoje às 9h30 da noite. Esse é o jogo-chave, independente do que acontecer no jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Se o Palmeiras vencer a sua partida, o Palmeiras continua na liderança do Campeonato Brasileiro. São jogos de hoje. Tem mudança na regra do futebol sendo estudada aí? O que pode mudar nas regras do futebol, hein, Felipe Melo? Bom, Pedro, a International Board, que é o órgão responsável pela manutenção e alteração de regras do futebol, aprovou a previsão para fazer testes de expulsão temporária no futebol. Quando o atleta vai lá gritar com o árbitro, xingar o árbitro, brigar com o árbitro lá, ele poderia ser ali retirado do gramado por algum tempo e voltar depois. Então, é um teste que a International Board admitiu que pode ser realizado. Essa expulsão temporária seria primeiro ali testada em jogos da categoria de base para depois chegar no futebol profissional. Os membros da entidade vão se reunir novamente em março para aprovar ou não mudanças na regra do futebol e eventuais alterações seriam incorporadas a partir do meio do ano que vem. Portanto, é uma alteração ali que eles estão estudando para que o árbitro ali seja resguardado ali, os atletas ali
que começarem a reclamar bastante, o árbitro vai lá e retira ele por um determinado tempo e voltaria depois, o atleta. Precisa ver se vai funcionar isso aí, como é que vai ser, né? Mais ou menos o que acontece em outros esportes, será? O sujeito fica alguns minutos fora e depois pode retornar à partida. Quais seriam os critérios, né? Então, isso não ficou definido ainda em relação aos critérios, né? Mas eles estão admitindo alguma mudança, uma flexibilização ali para tentar melhorar ali o convívio entre mais os polêmica à juiz. vista, hein, Felipe? Ah, claro, com certeza. Lembra quando começou essa história do VAR aqui no Brasil? Ah, não, vai acabar agora a polêmica, né? Ah, o VAR vai chegar, vai tudo resolver no vídeo. Trouxe mais polêmica. Só piorou, né? Parece que só piorou. Então, quer dizer, agora tem também o impedimento que você precisa ter o corpo à frente, ou tá sendo estudado esse impedimento ali, que você precisa ter o corpo todo à frente para poder valer o impedimento. Não só uma parte do corpo como é hoje, né? Hoje se você tiver um milímetro à frente e a linha traçar, você está impedido. Agora são mudanças que eles estão testando, aí, estudando para que renove o futebol mundial, né? É isso aí. E Fora de campo, tem a notícia da Bruna Biancardi aí que você queria dar. Eu sei que você está ansiosa para falar sobre. Não, eu queria saber do Cruzeiro. Para mim é mais importante. O fim do relacionamento com o Neymar, né? Ela publicou ontem aí que acabou o relacionamento, que é um assunto particular, mas como muita gente pergunta, ela que teve uma filha com o Neymar agora, a Mavi, anunciou que o casal não está mais junto, viu, Felipe Melo? Eu vi esse site de fofocas aí. O Neymar agora vai estar atuando em outros campos aí. Fofoca não, é notícia. Mas fala do Cruzeiro. O Cruzeiro teve no STJD ali o julgamento adiado. Então vai ter torcida no jogo contra o Atlético Paranaense na quinta-feira. O Cruzeiro estava suspenso. Cruzeiro e Coritiba, suspenso depois daquela briga que tiveram no último dia 16, que as organizadas invadiram o gramado e tal. E aí o Cruzeiro ficou suspenso sem a presença de público durante o campeonato, até o final do campeonato. Só que agora, como foi adiado, o Cruzeiro vai poder jogar contra o Atlético Paranaense com torcida. Em relação ao último jogo contra o Palmeiras, já tem data, desculpa. O julgamento para o dia 7. Então será depois, jogado no dia 7. Do final do campeonato. Então, mas ainda não está certo que no jogo contra o Palmeiras, no último jogo do Campeonato Brasileiro, terá ou não torcida. Vamos aguardar. Mas nesse jogo de quinta-feira contra o Atlético Paranaense, sim. Torcida no Mineirão. Tá bom. Obrigada, Felipe. Valeu. Tchau. Rede Bandeirantes de Rádio.